Tudo bem? Vamos nos colocando na posição de meditação. Relaxamos nosso corpo. Soltamos o peso do corpo em direção ao chão. Temos nossas pernas cruzadas. Se nós estamos sentados numa cadeira, nós cruzamos as pernas lá na altura do tornozelo. Nós cruzamos as pernas e o Rinpoche nos ensina dessa forma para que a energia dos nossos canais não se dissipe. Ele dá o seguinte exemplo para nós: quando nós estamos com frio, nós nos encolhemos para dormir, para que toda a energia do corpo e calor do corpo fique concentrado num determinado lugar. Então, quando nós vamos praticar, nós sentamos com a coluna ereta, com as pernas cruzadas. Se nós estamos sentados numa almofada, no chão, nós vamos colocar a perna da frente um pouco à frente a perna da frente, a perna direita um pouco à frente da perna esquerda, né? Então, nós cruzamos as pernas tendo a perna direita na frente. É uma característica da tradição do Yum Drumbon. Então, nós cruzamos as pernas lá na altura dos tornozelos, quando nós vamos meditar. Nós mantemos os ombros abertos, peito levemente aberto, como as asas de um garuda, como se você fosse um garuda prestes a voar. Não extremamente aberto, mas numa posição em que o peito esteja livre, cabeça levemente inclinada, para que os dois canais permaneçam desobstruídos. Traga toda a tua presença para o teu corpo. Vamos nos conectar por um instante à nossa respiração. E vamos calmar toda a energia do nosso corpo, fazendo aquela respiração que o Rinpoche ensinou. Inspira por 4 segundos, retém por 4 segundos e expira por 8 segundos. Com muita sutileza e tranquilidade. Se tem dificuldade na contagem, pensa que para expirar é o dobro do tempo que se levou para inspirar. E a função é desacelerar, é relaxar, se conectar a si mesmo.
Porque, de uma forma prática, nós tendemos a expirar, inspirar e expirar sem qualquer controle. Quando nós temos de controlar a expiração, nós tendemos a ter uma dificuldade nesse controle. Então, nós vamos desenvolver a contemplação, a concentração, na medida em que nós controlamos também a nossa expiração. Por alguns instantes, nós vamos respirar. Um antebraço de altura acima da sua cabeça, seu lama raiz, guru, o Idam, se manifesta. Visualize e sinta a presença do Idam acima de você. Sinta que o Idam, ele se manifesta sobre um lótus que se projeta do seu coração pelo canal central, abrindo-se no topo da cabeça até um antebraço de altura, e ele está lá. Observe o chakra da cabeça e sinta que o canal central tem essa continuidade a partir da sua cabeça até o lótus, em que o Idam se manifesta.
que o Guru se manifesta. Observe o Guru. O corpo, a forma, as roupas, ou se não há roupas. Mas não faça isso como uma imaginação, mas como uma visualização. O Guru está ali. Visualize que do coração do Guru partem 3 sílabas. Ram, fogo. Yam, vento. Imam, água. E você é purificada, purificado pelos 3 elementos. Com a sílaba Ram, você é purificada, purificado pelo fogo. Com a sílaba Yam, o vento do estado desperto primordial sopra. Todas as impurezas são removidas. Com Mam, a água, o estado desperto primordial lava todas as impurezas, todos os erros, toda a ignorância. Da testa do Guru emana uma corrente de luz branca que toca a sua testa. Sinta o toque dessa luz na sua testa. Sinta a presença dessa bênção do Guru no seu chakra da cabeça. Sinta o toque. A garganta do Guru emana uma corrente de luz vermelha que toca a sua garganta, faz da sua fala a fala iluminada. Sinta esse toque na sua garganta. Sinta essa luz vermelha tocando a sua garganta e removendo todos os obstáculos da fala. O coração do Guru emana uma corrente de luz azul que toca o seu coração e que transmite a você todas as características da mente iluminada. Sinta essa luz que toca o seu coração.
Permita-se receber as iniciações de corpo, fala e mente do seu idam, do seu guru. Visualize que o guru desce e chega no topo da sua cabeça, no chácara da coroa. Diminui o tamanho e ele tem o tamanho de uma mão, de um punho, e adentra pelo canal central. Quando ele atinge a sua garganta, ele tem o tamanho de um dedo e continua descendo pelo canal central até tomar assento no coração, onde ele tem o tamanho de uma unha, como um tigre. Da coroa da minha cabeça ao palácio da grande bem-aventurança, rezo a ti, benevolente lama raiz, ó precioso, conceda-me as bênçãos de reconhecer a minha verdadeira natureza como Buda. Da coroa da minha cabeça ao palácio da grande bem-aventurança, rezo a ti, benevolente lama raiz, ó precioso, conceda-me as bênçãos de reconhecer a minha verdadeira natureza como Buda. Da coroa da minha cabeça ao palácio da grande bem-aventurança, rezo a ti, benevolente lama raiz, ó precioso, conceda-me as bênçãos de reconhecer a minha verdadeira natureza como Buda. Os yogas do sonho e do sono pressupõem uma preparação. E nós estamos nesses dias tratando de alguns elementos que compõem a prática principal dos yogas do sonho e do sono. E começamos então por Guru Yoga. Na semana passada a gente se dedicou a essa prática, a entender a prática do Guru Yoga, entender como nós realizamos, para que a gente possa, ao longo do tempo, ao longo da nossa prática, ir praticando cada vez mais e desenvolvendo devoção pelo Guru. O desenvolvimento da devoção pelo Guru, como já dito, é uma pedra de apoio para nós, é um recurso que nós utilizamos na prática, utilizamos no sonho, utilizamos no sono e recorremos ao Guru sempre que for necessário. Então, é da tradição e é das nossas práticas que assim façamos, que a gente desenvolva tamanha devoção pelo Guru, que nossa mente possa ser atraída por ele. Porém, não só isso nas práticas tibetanas é necessário. O Tibete, ele, como uma perspectiva xamânica, ele recorre e se relaciona com vários níveis de existência.
E muitas vezes nós falamos, estudamos a roda do Sansara, os seis reinos, os deuses, semideuses, humanos, fantasmas famintos, animais, seres infernais. Mas os tibetanos, eles também reconhecem a existência de 8 classes de seres que pertencem ao universo dos espíritos locais. Então, temos a roda do Sansara, temos essa perspectiva, mas nós temos também os espíritos locais. Os espíritos locais são seres, deuses e demônios, como assim dito, e vocês vão ouvir isso em várias práticas, que habitam, de acordo com a tradição, essa terra, esse espaço onde nós estamos, e que habitam esse lugar muito antes de nós chegarmos aqui. Então, muito antes do ser humano ocupar esse espaço, esses seres locais já estavam aqui. Eles já residiam aqui. Os Nagas, os Sadak, os espíritos Gompo, né, os Gyalpos. Quer dizer, uma infinidade de seres que residiam e que residem esse lugar, e seres com os quais nós criamos algum tipo de inimizade, algum tipo de dívida kármica. Nós criamos dívidas kármicas com vários seres. E com alguns deles temos dívida de sangue. Nos alimentamos deles. Para que a gente possa comer, vários seres morrem. Vários seres perdem a vida. Então nós acumulamos dívidas kármicas com um determinado nível de seres. E os tibetanos, eles são muito sensíveis a esses seres. Lembrando que, na perspectiva tibetana, há Budas em todos os reinos. Há Buda nos reinos dos deuses, dos semideuses, dos humanos, dos animais. Sim, há Budas no reino dos animais. Quem pratica o Garuda vermelho, o Garuda é um Buda naquele reino. Há Budas entre os fantasmas famintos, há Budas entre os seres dos infernos, há Budas em todos os reinos. Porém, esses espíritos locais, que já estavam onde nós chegamos, quando nós chegamos aqui, nós criamos, de acordo com a tradição, inimizade com esses espíritos locais. Então, a tradição, ela vai dizer que existem quatro grandes obstáculos à prática dos iogas dos sonhos. E esses obstáculos, eles podem impedir que a gente tenha a lucidez no sonho, que a gente consiga desenvolver as nossas práticas com qualidade, porque muitos desses espíritos, mesmo não querendo causar algum dano, nos causam danos, gerando obstruções ao nosso fluxo mental, criando alguns problemas para a nossa saúde, porque muitos desses espíritos regem as águas, regem o ar, os elementos. E quando nós adormecemos numa prática de yogas dos sonhos e vamos, por exemplo, para a cama,
e não temos essa compreensão da necessidade de equilibrar todas essas energias, a ação dos espíritos locais, mesmo que não intencional, podem afetar o nosso sonho, o nosso sono e o nosso sonho. Então, a tradição fala de 4 obstáculos: confusão mental, a saúde física, a ação dos espíritos locais, e eu agora esqueci a quarta. Saúde do corpo, saúde da mente, né? A mente turbilhão, a ação dos espíritos locais. Daqui a pouco eu lembro do quarto obstáculo. Tenzin Wangyal Rinpoche, ele vai nos dizer que nós, sendo ocidentais de uma outra tradição religiosa, nós talvez não acreditemos nisso, talvez não faça sentido para nós a perspectiva dos espíritos locais, a existência deles, ou mesmo alguma relação com eles naquilo tudo que nós fazemos. Seja como for, a tradição nos ensina a pacificar essa relação, a pacificar a experiência com os espíritos locais, a pacificar toda, toda essa energia que envolve o nosso espaço de dormir. Tenzin Wangyal Rinpoche diz, mesmo que você não acredite nisso, mesmo que isso não faça sentido para um ocidental dentro da sua tradição, ainda assim, ofereça um incenso, ofereça alguma coisa e visualize que toda a energia desse local foi pacificada, que toda a energia do lugar em que você está, do seu quarto e tudo mais, que seu quarto se tornou um espaço sagrado, que a tua cama se tornou uma cama sagrada, que o lugar de dormir se tornou algo extremamente sagrado. Então, mesmo que você não acredite na ação dos espíritos locais, ainda assim ofereça um incenso, ofereça uma lamparina, faça movimentos de pacificação com aquela energia daquele espaço, daquele lugar, de onde você vive, de onde você dorme. Então, os ensinamentos dizem que nós precisamos pacificar os espíritos locais e nos conectar com os protetores, com os seres de proteção dentro das mais diversas tradições, né? Quem é budista de uma outra linhagem pode ter lá seus protetores, né? Aqui, na tradição Yungdrung, nós nos conectamos a Yeshualmo, mas a prática de protetores, além de ajudar na pacificação dos espíritos locais, ela também concede a nós a proteção necessária para o nosso sono. Então, é muito importante, dentro da perspectiva da tradição, que antes de adormecer, que antes de fazer a experiência dos yogas do sono e do sonho, que nós façamos Guru Yoga. Nós vamos fazer, a próxima semana, falar um pouquinho sobre Tsalum, mas que nós façamos a prática de protetores. Que a gente mantenha uma prática, mesmo que muito simples, de conexão com esses seres, de troca com eles, de pacificação do espaço,
mas acima de tudo, que nós nos sintamos protegidas, protegidos pelos protetores. Como nós nos relacionamos com os protetores? Como um amigo, como alguém com quem nós convivemos, como alguém em quem nós podemos confiar. Da mesma forma com que nós nos relacionamos com o guru, mas o guru tem uma energia compassiva. O protetor tem uma energia mais irada. Então, quando nós vamos dormir, nós vamos visualizar inúmeras dakines, que são as dançarinas do espaço, as deusas do espaço, que se manifestam para proteger a nossa casa, o nosso quarto, a nossa cama, o nosso sono, o nosso sonho. Então, antes de dormir, na perspectiva dos yogas do sonho e do sono, nós fazemos uma prática de protetores. Se você já tem um protetor, pode praticar o seu protetor. Se você já está no contexto de uma tradição budista, em que você já tem alguma instrução sobre prática de protetores, você pode praticar esse seu protetor. Hoje, eu vou passar aqui a prática de Yeshualmo, que é uma protetora dos ensinamentos dos praticantes do Yung Drumbon, e é uma prática que nós fazemos constantemente, e nós vamos fazer essa prática em conjunto hoje, para que todos possam conhecer, quem já conhece segue a prática, mas quem está chegando não conhece ainda a prática de Yeshualmo, agora vai ter a oportunidade de conhecê-la. Deixa eu só disponibilizar. Vocês estão vendo minha tela? Estão vendo Yeshualmo? Conseguem ver? Sim, Maravilha. Então, nós nos colocamos na posição de meditação. Coloquei a imagem, a tanca de Yeshualmo na tela. Visualize o Yeshualmo diante de você. Ó Mãe dos Budas dos três tempos, aquela que é a mãe, o espaço, conche, a base, de onde tudo surge, onde nós nos refugiamos. A base, a mãe, do passado, do presente e do futuro, que é Yeshualmo. Ó, Mãe dos Budas dos três tempos, grande protetora dos ensinamentos. De acordo com a tradição, Yeshualmo é a protetora de todos os ensinamentos de Undrumbon. É ela que protege os praticantes, os ensinamentos. Seu corpo, azul escuro, tem o brilho radiante do céu. Quem está na prática de maravilhas da mente natural, nós estamos tratando exatamente dessa perspectiva do espaço aberto, do céu. E Yeshualmo é a base.
o céu aberto, Kunshi. Então, como a base, como Kunshi, como mãe, ela é o próprio céu. Seu corpo azul escuro tem o brilho radiante do céu. E você veste um lindo manto de penas de pavão. O pavão simboliza a transformação de todos os venenos em beleza. O pavão se alimenta de veneno, de substâncias que podem levar muitos outros seres à morte. E como na prática tântrica, ele transforma o veneno em beleza, o veneno em radiância e luminosidade. E Yeshua é recoberta de penas de pavão, simbolizando o poder transformador que a própria base que Yeshua tem. Sua mão direita empunha uma espada de meteorito. E essa espada de aço meteórico era sempre que caía um raio, se buscava esse aço meteórico como algo de uma dureza extrema, que fosse capaz de romper com qualquer dificuldade. E Yeshua impunha em sua mão direita essa espada. E essa espada tem a função de cortar a força vital de todos os nossos inimigos. Expulsa todos os inimigos. Expulsa todos os erros de nosso fluxo mental. Expulsa todos aqueles seres que de alguma forma podem nos causar mal. Essa espada de aço meteórico, de meteorito, que Yeshua empunha, é a condição para que nós possamos continuar firmes em nossa prática. Então, com essa espada de aço meteórico, ela remove todos os obstáculos. Ela remove todos os inimigos. Recordando que, muitas vezes, o nosso principal inimigo é o nosso fluxo mental. É como nós lidamos com os venenos. Sua mão esquerda segura um vaso de longa vida, que aumenta a força vital e a longevidade de nós, praticantes de Shen. Praticantes de Shen estão ligados ao Buda Tompa Sherab. Então todos nós que estamos dentro dessa linhagem, somos os praticantes de Shen. O vaso de longa vida. Quando nós olhamos para a perspectiva do céu, do espaço, nós dizemos que uma das qualidades do espaço é a eternidade, a durabilidade. O espaço é plenamente vivo. A grande longa vida é do espaço. Ao mesmo tempo que Eshualmo remove todos os obstáculos, ela nos concede as bênçãos para uma longa vida, seja física, seja
a mente que vive através dos tempos. É muito difícil, de acordo com os ensinamentos, nascer num corpo humano. Quando nós conseguimos, por mérito e karma, renascer como humano, nós precisamos renascer no lugar em que esses ensinamentos estejam disponíveis para que possamos atingir a iluminação. Então é raro nascer como humano. Mais raro é ter acesso a esses ensinamentos. E muito mais raro ainda é nascer com condições mentais para, ao receber esses ensinamentos, praticá-los e obter a realização. Então, se hoje nós estamos aqui, é porque nós temos muitos méritos acumulados ao longo de inúmeras vidas. E se hoje nós estamos praticando juntos, de acordo com os ensinamentos, é porque nós já fizemos isso mais de uma vida, o que criou entre nós uma conexão kármica e que faz com que a gente retorne para cá, para esse espaço, para essa prática. E Yeshualmo nos protege, nos concedendo o que é necessário para a prática, removendo todos os inimigos e nos concedendo longa vida, aumentando a força vital e a longevidade. A nossa força vital e a nossa longevidade. A ti, Yeshualmo, junto com seu séquito, ofereço esse lindo banquete de inexauríveis néctares. Quando nós recitamos essas palavras, visualize que você está fazendo uma grande oferenda para Yeshualmo. Você pode oferecer chá preto para Yeshualmo, um biscoito, um chocolate, né, uma torma. Se você não tem nada colocado para oferenda, visualize que você está fazendo uma grande oferenda de alimentos para Yeshualmo. De acordo com a tradição, nós não nos aproximamos de uma deidade com as mãos vazias. Então, nós sempre trazemos alguma oferenda para uma deidade, mesmo que essa oferenda seja uma oferenda simbólica, a visualização de uma oferenda. Lembrando que a deidade é uma emanação da nossa própria mente. Nós visualizamos a deidade. Então, ao visualizar a deidade, nós também visualizamos as oferendas. Assim, protejas ferozmente os ensinamentos de Drunbon e nos conceda o apoio necessário para ampliar a força e o poder de nossa prática espiritual. Então, nós pedimos a Yeshua que proteja os ensinamentos e que nos dê todo apoio necessário, seja para a nossa prática, mas que esse apoio tenha a função de ampliar nossa força e nosso poder. Quando nós falamos de poder, nós falamos dos 4 poderes. A primeira ação, que é a ação do poder mesmo, quando nós conseguimos ter os empoderamentos necessários para executar a prática, a consciência da união de vazio e clara luz. E os outros poderes, o poder de pacificação, o poder incrementador e o poder irado.
Então, nós pedimos que ela amplie a força e o poder de nossa prática espiritual e que ela pacifique, sem exceção, todos os nossos obstáculos e tudo que causa desarmonia, também os de nossos mestres e discípulos, juntamente com tudo aquilo que causa obstáculo e desarmonia para os nossos benfeitores e companheiros, e dissolva todos os obstáculos e desarmonias na vastidão do espaço, externo, interno e secreto. Vamos à prece, então? Ó Mãe dos Budas dos Três Tempos, grande e poderosa protetora dos ensinamentos, Mãe Suprema, Cipighalmo, Rainha da existência, Mãe do espaço. Seu corpo, azul escuro, tem o brilho radiante do céu, e você veste um lindo manto de penas de pavão. Sua mão direita segura uma espada de meteorito que corta a força vital dos inimigos. Sua mão esquerda segura um vaso de longa vida, que aumenta a força vital e a longevidade de nós, os praticantes de Shen. A ti, ó Yeshua, junto com o seu séquito, oferecemos esse lindo banquete de inexauríveis néctares. Assim, proteja-os ferozmente os ensinamentos do Yundrumbon e nos conceda o apoio necessário para ampliar a força e o poder de nossa prática espiritual. Pacifique, sem exceção, todos os nossos obstáculos e causas de desarmonia, também os de nossos mestres e discípulos, juntamente com os dos benfeitores e companheiros, dissolvendo-os na vastidão do espaço externo, interno e secreto. O mantra de Yeshualmo está aí na tela. Som Mama Rayodza. Sempre que nós fazemos a prece, nós concluímos a prece com uma breve acumulação desse mantra, nos conectando cada vez mais à proteção de Yeshualmo. Soma Marayodza, Soma Marayodza, Soma Marayodza, Soma Marayodza, Soma Marayodza, Soma Marayodza, Soma Marayodza. Marayodza, Soma 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 Marayodza, Marayodza, Soma Marayodza, Soma Marayodza, Soma Marayodza, Soma Marayodza, Soma Marayodza. Na nossa tradição, sempre que a gente faz um acúmulo, uma acumulação de mantras, nós sopramos a energia do mantra acumulado no nosso mala e vamos fazendo isso ao longo do tempo, à medida em que praticamos. Então, de acordo com os ensinamentos, e o próprio Rinpoche nos ensina, lá na página na página 141 do livro, A Prática de Proteção. Então, é bem peculiar da tradição tibetana a relação com os protetores, e Eshualmo acaba sendo a principal protetora dos ensinamentos do Yulmo Drumbon. Ela recebe o nome também de Cipighalmo. Cipighalmo é uma versão ou uma emanação mais irada de Eshualmo, e nós praticamos com Yeshualmo, mas é bastante importante nós visualizarmos essas daquines no espaço
do nosso quarto, em nossa casa. O Rinpoche, ele diz que nós devemos visualizar essas dakinis antes de dormir, andando pelo jardim, cuidando das portas, cuidando da casa, não permitindo que nada atrapalhe o nosso sono, que nada atrapalhe o nosso sonho. E Yeshualmo, essa grande dakini, que é uma expressão do espaço interno, externo, secreto, é a grande protetora do Yung Drumbon e é considerada também uma emanação da Mãe Contunzamo, né, que é a consorte do Buda primordial, Contunzampo, e como Contunzamo, ela também é essa expressão, né, da base do espaço. Muito bem. Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? As práticas de proteção às vezes não são muito comuns, né, para as tradições ocidentais, mas como o bom, as práticas budistas tibetanas são bastante xamânicas, esses elementos estão presentes ali na sua base. Oi, Cláudia. Estou vendo sua mão levantada, o microfone está fechado. Ah, boa noite. Denis, eu tenho uma pergunta. Eu queria saber se tem alguma orientação do bom sobre a questão que, como tu tinha falado, né, sobre quantos seres a gente prejudica, né, causa sofrimento. Se tem alguma indicação do bom, assim, ou como causar menos sofrimento e além das orações, né, de a gente dedicar, no caso da alimentação, né, de usar mais plantas e eu gostaria de saber sobre isso, e não, né, questão dos animais, do sofrimento dos animais. Esse é um tema bastante importante, assim, porque nós acumulamos dívida de sangue na medida em que nós nos alimentamos dos animais. Mas, de acordo com os ensinamentos, há tanto sofrimento em se alimentar de um animal, como também de plantas. Porque para que essa planta seja cultivada, muitos animais também perderam a vida. Então, o Shagdo Tuku Rinpoche, ele chamava muito a nossa atenção para isso também, né? Porque ao virar a terra, minhocas morrem, ao levar o alimento até a nossa mesa, foi para o caminhão, no caminhão milhares de insetos perderam a vida. É claro que é muito melhor não acumular o karma de se alimentar de carne. É um karma a menos. Mas nós produzimos mal, nós causamos mal todos os dias para milhares de seres. Sim. Mas a Estamos... minha pergunta é nesse sentido, como tu falaste, né? Porque até hoje em dia, pelo menos pelo que eu tenho visto das pesquisas, né? Até para a gente causa, mas um animal, né? Tipo um boi, eles têm todo um sistema nervoso, eles, né? Que faz com que a dor seja mais intensa, né? E também para até tem que cultivar muito alimento para alimentar esses animais, né? Precisa de mais transporte, precisa de muito mais produção, né? De muita coisa que também causa sofrimento para alimentar os animais, para eles Além, virarem carne para o ser humano. além disso, quando a gente olha para o momento atual, a quantidade de água que é necessária, toda a questão
de poluição, o criar esses animais confinados, ou mesmo, é, no fim das contas, nada disso é muito natural, É. né? Está produzindo um sofrimento, e sobrepondo um sofrimento ao outro. Né, e Isso não é se fosse só a caça, né? Mas é que é um animal que é criado desde que ele nasce, né? Ele passa por uma tortura, né? Mas, né, ao longo da vida eles não têm uma vida, né? sim, é De... muito comum dentro das práticas tibetanas, as práticas de salvamento de vida, né? O Chatral Rinpoche, ele era um grande incentivador das práticas de salvamento de vidas. Dentro do bom, nós temos as práticas de salvamento de vidas, que é basicamente quando nós sabemos que tem algum ser que vai perder a vida, nós fazemos algum movimento de resgate desse ser e concedemos a ele a continuidade da vida. Então, é comum alguns grupos, por exemplo, vão lá na beira-mar e compram os peixes que os pescadores, ou os camarões que os pescadores acabaram de pescar. E aí se faz uma prática e se devolve esses seres para a água. Ou mesmo os peixes. Então, existe toda uma linha de práticas, Cláudia, que são práticas de salvamento de vidas mesmo, de dar um jeito de comprar o boizinho que ia para o abate, deixa ele ter uma vida. Você consegue resolver um em 1 milhão, né? Mas a prática de salvamento de vida, de acordo com os ensinamentos de Chatral Rinpoche, são as práticas que mais concedem longevidade para nós e saúde do corpo, saúde do corpo físico. Em outra esteira, existem práticas para amenizar esse karma, para amenizar esse sofrimento que nós produzimos. Então, há duas linhas de prática que têm essa função. Uma delas é a prática de sur, que é a oferenda de fumaça, né? Só que a prática de sur é mais direcionada aos seres do bardo, e a prática de Sancho, que é a oferenda também de ervas medicinais, alimentos, e também tem essa função de saciar ou superar essas dívidas kármicas que nós acabamos produzindo, né, ao nos alimentarmos dos animais, ao causarmos tantos danos à natureza. São práticas, principalmente Sancho, é uma prática de pacificação. De acordo com os ensinamentos, os nagas, que são os semideuses, são os seres que habitam as águas, as serpentes, os peixes, os répteis. Esses seres são muito sensíveis ao dano que nós estamos causando na natureza. E durante a pandemia, muitos lamas foram muito enfáticos ao trazer a pandemia como uma reação de muitos desses espíritos locais, principalmente as mamos, que são daquines muito iradas, como uma reação a todo o sofrimento que nós estamos causando ao planeta, a casa comum, né, de todos esses seres. Então, de alguma forma, de acordo com a tradição e os ensinamentos, há uma reação dos espíritos locais. Veja, podemos não acreditar nos espíritos locais, mas nós vivemos a reação de tudo aquilo que nós produzimos, né? Quando nós vivemos um movimento da natureza bastante violento, quando nós vivemos uma experiência de uma pandemia, como nós tivemos, uma experiência
de uma doença. Então, na perspectiva tibetana, tudo isso é é o efeito do karma produzido. Então, a busca pela pacificação é um movimento que eles sempre estão fazendo dentro da nossa tradição. Essas duas práticas são muito utilizadas e a prática de Sancho, né, é uma prática na qual nós buscamos ali com oferenda de fumaça, oferenda de ervas medicinais, pacificar esses seres. Tem até aqui um livro, deixa eu ver. Eu fico pensando que fica centrado, me dá a impressão que fica centrado no benefício nosso. E eu acho que o mais importante é que a gente beneficie esses seres, independente de a gente ter benefício ou não, né? De alguma forma, a pacificação que se procura é dos dois lados, né? Quando nós olhamos para as práticas com os nagas, por exemplo, não é só da tentativa de tirar isso do nosso fluxo mental, né? Mas é também como é sempre um compromisso de não cometer mais esse tipo de dano, né? Um compromisso Uhum. de não. De não prejudicar, de não machucar mais. Agora, o simples fato de estarmos vivos pressupõe sofrimento. Só que às vezes me parece que se usa isso como desculpa para então continuar com qualquer tipo de sofrimento, né? Uhum. Tem uns que a gente não consegue evitar, mas se a gente puder evitar os que são evitáveis, né? Por isso, os tibetanos eles vão na perspectiva do contínuo mental, que nós sempre existimos e que, ao sempre existir, em algum momento fomos mães e pais uns dos outros, que é onde nós colocamos o nó da compaixão, faz com que, quando a gente olha um ser, seja lá qual for o ser, a gente possa ter essa leitura. E isso ajuda muito no sentido de não causar danos, de não causar mais danos. No Cadrolim tem tem um negócio muito bonitinho, que é uns negocinhos feitos de madeira, assim, com quatro pezinhos, e tá escrito lá, não pise nas formigas. É, aquilo, não que a gente não vá acabar pisando numa formiga, mas aquilo dá uma consciência danada para essa perspectiva, né? A gente sabe que nossa prática está evoluindo em relação aos outros seres quando, por exemplo, nós não conseguimos matar um pernilongo. Quando a gente vai buscar uma outra solução para a aranha que invadiu a nossa casa. Porque é o exato momento em que a gente consegue reconhecer a dignidade do outro ser. E mais E que isso, eu sinto que desde que eu não matei mais eles me incomodam muito menos, sim, a relação está pacificada, né? sabe? A relação ela se torna mais pacífica, né? Mas nem por isso a gente vai conviver com alguns seres muito perto, né? A gente mantém uma certa distância, um certo cuidado. Obrigado, Cláudio. Eu que agradeço, Denis. Muito obrigada. Obrigado. Mais alguém? Como foi para vocês a prática de Yeshua? Acho que muitos já faziam, quem já está aí nos grupos. Tudo bem.
Então vamos fazer a dedicação. Semana que vem a gente se dedica um pouco a Salum. Dedicação final. Toda a virtude pura realizada por meio das três portas, dedico para o bem-estar dos seres dos três reinos. Havendo purificado todas as aflições e obscurecimentos dos três venenos, que rapidamente possamos atingir o estado completo de Buda nos três corpos. Preste longa vida de Tenzin Wangyal Rinpoche, pelas bênçãos das três joias dos Budas e Bodhisattvas, pela força da infalível verdade última e pelo poder da meditação de nós praticantes, detentor dos ensinamentos. Possa sua vida ser muito longa. Boa noite, buenas noches e até. Obrigada, Denis. Boa noite, Obrigada, pessoal. Boa Denis. noite, muito Obrigada. obrigada, Denis. Boa Obrigada. noite, obrigado. Boa noite. Boa noite.